Olá, meu nome é Darley Fermino e você está no canal Deus, o Enigma do Paradoxo. E por falar mais uma vez em paradoxo, em contradição, me acompanhe na leitura do Evangelho de Mateus, no capítulo 13, no versículos 27 ao 30, onde Jesus aplicou a seguinte parábola acerca do joio e do trigo. Senhor, não semeastes tu no teu campo boa semente? Por que tem então o joio? Então disse ele, um inimigo é quem fez isto, e os seus servos lhes disseram, queres, pois, que vamos arrancá-lo? Porém ele lhes disse, não, para que ao colher o joio não arranqueis também o trigo com ele, deixai crescer ambos juntos até a ceifa. Veja bem, o joio e o trigo é a lei de mandamento carnal e a lei de mandamento espiritual. Como a mentalidade da carne não é capaz de discernir os assuntos do espírito, podemos entender que a lei de mandamento carnal é uma adaptação daquilo que é espiritual. Sim, a carne adaptou uma realidade segundo a sua própria compreensão daquilo que era sagrado. Por isso, podemos entender por que existe a lei de mandamento espiritual, que é o trigo, e a lei de mandamento carnal, que é o joio. O joio, sim, a lei de mandamento carnal é uma adaptação daquilo que é espiritual. Veja por você mesmo o que consta no livro de Romanos, capítulo 7, versículos 12 ao 13. Disse o apóstolo Paulo, assim a lei é santa, o mandamento é santo, justo e bom. A lei de Deus é espiritual, ela é santa. O mandamento espiritual é santo, justo e bom. Porém, a lei de mandamento carnal é totalmente o oposto, pois o ministério que trouxe a morte foi gravado sobre pedras. Sim, estamos falando da lei de mandamento carnal, que trouxe o ministério da morte. A morte entrou no mundo exatamente pela lei de Moisés. Mas quem interpretou a lei de Moisés foi a carne, de forma equivocada. Veja, o apóstolo Paulo ele dá a sequência. Logo tornou-se-me o bom em morte? De modo nenhum. Mas o pecado, para que se mostrasse pecado, operou em mim a morte, pelo bem, a fim de que pelo mandamento o pecado se fizesse excessivamente maligno. Sim, a lei de mandamento espiritual matou o apóstolo Paulo. Não o seu corpo, mas sim o corpo mental do pecado foi removido de Paulo e estabelecido a mente de Cristo em seu lugar. É exatamente isto que a lei espiritual faz. Ela remove o natural para estabelecer o espiritual em seu lugar. Porém, a lei de mandamento carnal, sim, os seres humanos que não compreenderam a lei espiritual desvirtuaram a lei de Deus, sim, transformando a verdade de Deus em mentira, pois eles passaram a matar os pecadores sobre a face da terra. Deus nunca mandou fazer isto. E isto fica por conta deles. Esta interpretação da carne, repito, fica por conta dos seres humanos, que são incapazes de discernir os assuntos do espírito. Prova disto é que, no livro de Efésios, capítulo 6, versículo 12, disse Paulo, pois a nossa luta não é contra carne e sangue, mas, após ser instituído a lei de Moisés, os seres humanos passaram a matar os pecadores sobre a face da terra. Como assim? Simplesmente porque eles não compreenderam a lei espiritual de Cristo. Pois a nossa luta não é contra carne e sangue, meu querido amigo. No livro de 1 Coríntios, capítulo 2, versículo 14, disse Paulo, ora, o homem natural não aceita as coisas do Espírito de Deus, simplesmente porque para ele são loucura e não pode entendê-las porque elas se discernem espiritualmente. Como poderia o ser humano discernir a lei espiritual? Sim, a lei é santa, a lei espiritual e o mandamento espiritual é santo, justo e bom. Como poderia o ser humano discernir esses assuntos do espírito? Não poderia, por isso que é necessário nascer de novo, disse Jesus, para conseguir aceitar essas verdades do espírito. Por isso, no Evangelho de Marcos, capítulo 7, versículo 13, disse Jesus, invalidando assim a palavra de Deus, sim, pela vossa tradição religiosos, que vós ordenastes e muitas coisas fazeis semelhantes a estas. Sim, os seres humanos distorcem as verdades do espírito através da mentira da carne. Sendo incapazes de discernir os assuntos do espírito, eles introduzem exatamente a tradição dos seres humanos dentro da igreja. E isso os fariseus fizeram desde o princípio. Sim, os seres humanos, o próprio sistema religioso distorceu a verdade de Deus através da mentira da carne.
e passaram a matar-se uns aos outros. Foi instituído então o ministério que trouxe a morte, através da interpretação da carne, não através da lei de Deus espiritual. Veja por você mesmo que consta no livro de Romanos, capítulo 1, versículo 25, disse Paulo: pois trocaram a verdade de Deus pela mentira e adoraram e serviram a criatura em lugar do Criador, o qual é bendito eternamente. Amém. O Deus do sistema religioso das igrejas é exatamente a lei segundo a interpretação da carne, que é o próprio diabo, que tem sido um assassino desde o princípio. Desde o princípio que a interpretação da carne foi escrita sobre pedras, ali deu-se início ao ministério que trouxe a morte. Ali os pecadores começaram a ser executados por uma lei que foi mal interpretada pela carne. No livro de Romanos, capítulo 7, versículo 14, disse Paulo: porque bem sabemos que a lei é espiritual, mas eu sou carnal, vendido sob o pecado. A carne não compreende os assuntos do Espírito. Os assuntos do Espírito nada têm a ver com mandamentos civis. Sim, lei civil, lei moral, pertence à carne. Não há nada de espiritual. Isto é a interpretação da carne. Estatutos, mandamentos e ordenanças, repito, fica por conta dos seres humanos. Veja o que consta no Evangelho de Mateus, capítulo 5, versículo 17. Não penseis que eu vim abolir a lei e os profetas. Não vim abolir, mas cumprir. Não a lei que foi interpretada pela carne, escrita sobre pedras, mas a lei espiritual que os seres humanos não discerniram. Jesus veio dar cumprimento a esta lei. Prova disso aqui no Evangelho de Mateus, capítulo 5, versículos 43 e 44. Jesus contrariou exatamente esta lei da interpretação da carne. Veja: ouvistes o que foi dito, disse Jesus: amarás o teu próximo e odiarás o teu inimigo. Isto estava escrito na lei interpretada pela carne. Porém, disse Jesus: eu, porém, vos digo, amais os vossos inimigos. Jesus veio dar cumprimento à lei espiritual. A lei espiritual mandava amar o próximo, como a si mesmo. Coisa que a lei de Moisés foi mal interpretada pelos religiosos. Jesus veio dar a verdadeira explicação espiritual por detrás da letra, que estava matando. Você consegue discernir esta verdade, que o joio e o trigo se encontram exatamente na mesma lei? Vai depender de quem é capaz de interpretar o trigo. Sim, porque os seres humanos e o sistema religioso, a igreja como um todo, é capaz de enxergar apenas o joio. Veja, meu amigo, no livro de Romanos, capítulo 9, versículo 8, disse o apóstolo Paulo: isto é, não são os filhos da carne que são filhos de Deus. E no Evangelho de João, capítulo 8, versículo 44, disse Jesus: vós sois filhos do diabo. Ele foi assassino desde o princípio. Se os seres humanos servem à lei segundo a interpretação da carne, sim, quem governa os seres humanos é a lei. A lei é o pai deles, que é um assassino, pois o ministério da morte entrou exatamente através da interpretação da carne. A lei de mandamento carnal tem matado desde o princípio. Sim, meu amigo. No livro de Gálatas, capítulo 4, versículo 29, disse Paulo: mas como então aquele que era gerado segundo a carne perseguiu o que era gerado segundo o Espírito, assim é também agora. Sim, os filhos da carne mataram todos os profetas, mataram a Jesus e os apóstolos, simplesmente porque a mensagem que estes traziam acerca da lei de Deus contrariava exatamente a realidade da carne. Sim, você consegue aceitar essa verdade? Que como no passado os filhos da carne perseguiam o que era gerado segundo o Espírito, assim é também agora, disse Paulo? O sistema religioso não aceita a verdade espiritual, a lei espiritual. Para eles, Deus tem que ser um assassino. Sim, os pecadores devem morrer. Os pecadores devem ser lançados no inferno. A igreja que se vê nos dias de hoje é a mesma igreja que havia perseguido e matado os profetas. O mesmo sistema religioso que matou os profetas eram os que defendiam a lei de mandamento carnal. E é o mesmo sistema religioso que se vê nos dias de hoje. O mesmo sistema religioso que matou os profetas, que matou a Jesus e matou os apóstolos, é o mesmo que você frequenta nos dias de hoje. Pois a igreja defende exatamente a lei de mandamento carnal.
A lei que foi gravada sobre pedras, que trouxe o ministério da morte, permanece até os dias de hoje. Prova disto é que este acusador estará nos acusando diante do Pai, no segundo livro de Apocalipse, descrito pela igreja. Sim, o livro de Apocalipse é um livro de acusação, um livro da lei, um livro de interpretação segundo a carne. Segundo a carne, Deus há de julgar os vivos e os mortos. Um livro de lei, de condenação. No Evangelho de Lucas, capítulo 13, versículos 34, disse Jesus: Jerusalém, Jerusalém, que mata os profetas e apedreja os que te são enviados. Jerusalém é a que havia recebido a lei de mandamento carnal, é a que havia interpretado a lei espiritual segundo a carne. Essa, por não compreender exatamente o que os profetas estavam falando, estava matando justamente os profetas que haviam lhe concedido a lei espiritual. Sim, Jerusalém, Jerusalém, que mata os profetas. Foram os profetas que concederam a lei espiritual. E estes filhos da carne, por não compreender exatamente o que estes estavam falando, foram mortos exatamente pelo sistema religioso, que apedreja os que te são enviados. Sim, no livro de 2 Coríntios, capítulo 3, versículos 6 e 8, diz: a letra mata. A letra trouxe o ministério da morte, o ministério de condenação, que se vê hoje dentro das igrejas. O que Jesus tentou abolir, a igreja tentou edificar. O que Jesus aboliu, pois a lei é removida em Cristo. A lei de mandamento carnal, ou seja, a interpretação da carne, é removida através da mentalidade do Espírito. A igreja não aceitou esta verdade de Cristo, então o matou no passado. E a igreja de hoje dá credibilidade justamente aos assassinos de Cristo, pois uma vez que ela permanece seguindo a lei de Moisés, a interpretação da carne. Por isso, no livro de 2 Coríntios, capítulo 3, versículo 7, disse Paulo: com letras sobre pedras foi gravado o ministério que trouxe a morte. Esse ministério que trouxe a morte, que é a interpretação da carne, permanece ativo dentro das igrejas até os dias de hoje, pois estes acreditam que Deus deve julgar e condenar os pecadores à morte, quando Deus veio justamente salvar todos os pecadores.